Eu vou acabar com você na cama, sussurrou o milionário. Mas naquela mesma noite foi ele quem acabou se rendendo ao amor. A chuva de março batia forte contra as janelas do pequeno escritório da construtora Santos, em Juiz de Fora. Isabela observava as goteiras que começavam a formar poças no chão de cerâmica já desgastado, enquanto seu pai, José Santos, caminhava de um lado para o outro com uma expressão de desespero que ela nunca havia visto antes. 42 milhões, Isa. 42 milhões de reais. A voz de José saía trêmula, como se ele mesmo não conseguisse acreditar no número que acabara de pronunciar. O Marcelo sumiu com tudo. As contas da empresa, os financiamentos dos apartamentos, até mesmo o dinheiro do tratamento da sua mãe. Isabela sentiu o estômago revirar. Marcelo Ferreira havia sido sócio de seu pai por 5 anos e ela sempre desconfiara daquele homem de sorriso fácil e promessas grandiosas. Agora, suas suspeitas se confirmavam da pior forma possível. Pai, como isso aconteceu? Você não controlava as contas? Perguntou, tentando manter a calma, embora sua voz traísse a tensão que sentia. José parou de andar e olhou para a filha com olhos vermelhos de cansaço e vergonha. Ele tinha procuração para tudo, Isa. Eu confiei nele como se fosse meu irmão. Agora os bancos estão cobrando, os clientes querem os apartamentos que compraram na planta e eu não tenho nem o que comer amanhã. O celular de Isabela vibrou. Era uma mensagem de sua mãe, Lúcia, do hospital onde fazia quimioterapia. Filha, o médico disse que o plano não vai mais cobrir o tratamento. Eles querem 50 mil reais para a próxima sessão. Isabela fechou os olhos e respirou fundo. Formada em arquitetura pela UFJF há 4 anos, ela havia escolhido trabalhar na empresa da família, em vez de tentar a sorte nas grandes construtoras de São Paulo ou Rio de Janeiro. Agora se arrependia amargamente dessa decisão. Tem que haver uma solução, pai. Alguma coisa que possamos fazer. Foi então que a secretária, Dona Carmen, uma senhora de 60 anos que trabalhava com José há mais de 2 décadas, bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Sua expressão era estranha, uma mistura de surpresa e apreensão. Seu José, tem um homem aqui. Ele diz que quer falar sobre as dívidas da empresa. Veio num carro muito caro de São Paulo. Pai e filha se entreolharam. José suspirou e acenou para que Carmen trouxesse o visitante. O homem que entrou no escritório parecia saído de uma revista de negócios. Alto, cerca de 1,85, cabelos negros bem cortados, terno italiano que provavelmente custava mais do que Isabela ganhava em 6 meses, e uma postura que emanava poder e confiança. Seus olhos escuros percorreram o ambiente rapidamente, registrando cada detalhe com a precisão de quem estava acostumado a avaliar investimentos. José Santos? Perguntou o homem estendendo a mão. Meu nome é Rafael Almeida Santos. Preciso conversar com o senhor sobre uma proposta que pode resolver todos os seus problemas. José apertou a mão do visitante, claramente intimidado. Este é meu escritório, senhor. Rafael, e esta deve ser sua filha, Isabela. Os olhos de Rafael se voltaram para ela, e Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquele olhar que a fazia se sentir completamente exposta, como se ele pudesse ler todos os seus pensamentos. Como o senhor sabe meu nome? Perguntou Isabela, levantando-se da cadeira. Rafael sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Eu sei muitas coisas sobre a família Santos. Sei que vocês devem 42 milhões de reais para 3 bancos diferentes. Sei que sua mãe está fazendo quimioterapia no Hospital Monte Sinai e que o plano de saúde acabou de cancelar a cobertura. E sei que vocês têm exatamente 48 horas antes que os bancos iniciem o processo de execução da dívida. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. José sentou-se pesadamente em sua cadeira enquanto Isabela cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. O que o senhor quer? Perguntou ela diretamente. Rafael abriu a pasta de couro que carregava e retirou alguns documentos. Quero fazer um acordo. Eu pago todas as dívidas da empresa, cubro o tratamento de sua mãe pelos próximos 2 anos e ainda garanto uma quantia de 10 milhões de reais para que vocês recomecem a vida. José arregalou os olhos. Em troca de quê? Rafael fixou seu olhar em Isabela. Em troca do casamento da sua filha comigo. O escritório ficou em silêncio absoluto. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés.
Ela olhou para o pai, esperando que ele explodisse de indignação, que expulsasse aquele homem arrogante do escritório. Mas José apenas ficou ali, parado, com a boca entreaberta, processando a informação. Está brincando, né? Isabela finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse mais aguda do que pretendia. Isso é medieval. Ninguém compra uma esposa no século XXI. Rafael inclinou-se para trás na cadeira, completamente calmo. Não estou comprando ninguém, Isabela. Estou propondo um acordo mutuamente benéfico. Um casamento de conveniência que resolve os problemas de ambas as partes. Que problemas seus? Ela retrucou, sentindo a raiva crescer em seu peito. Pelo que vi até agora, o senhor tem dinheiro de sobra. Tenho uma herança de 500 milhões de reais esperando por mim. Mas há uma condição no testamento do meu avô. Eu preciso estar casado até meu aniversário de 33 anos, que é daqui a exatos 8 meses. Rafael falou como se estivesse discutindo o tempo. Tentei encontrar uma solução mais convencional. Mas as mulheres do meu círculo social têm outras expectativas em relação ao casamento. Como amor, por exemplo. Isabela não conseguiu esconder o sarcasmo. Exatamente. Rafael sorriu de forma quase predatória. Eu não acredito em amor, Isabela. Acredito em compatibilidade, em objetivos comuns, em acordos claros. O amor é uma ilusão romântica que complica transações que poderiam ser simples. José finalmente reagiu. Senhor Rafael, minha filha não é uma mercadoria. Ela tem sonhos, tem uma vida. Que vida? Rafael o interrompeu, abrindo uma pasta mais grossa. Deixe-me ler alguns fatos sobre a situação atual da família Santos. Isabela ganha R$ 2.500 por mês na empresa familiar que está falida. Ela mora no mesmo apartamento de 2 quartos onde cresceu, divide o quarto com a mãe que está doente e não sai em um encontro há 8 meses porque não tem dinheiro nem tempo para uma vida social. Cada palavra era como um tapa na cara de Isabela. Como ele sabia tudo isso? Eu contratei um investigador particular. Rafael respondeu à pergunta não formulada. Precisava saber com quem estava lidando. Você se formou com honras na faculdade, Isabela. Seu projeto de conclusão sobre habitação popular ganhou um prêmio nacional. Poderia estar trabalhando nas melhores construtoras do país, mas escolheu ficar aqui por lealdade à família. E daí? Ela conseguiu murmurar. E daí que eu ofereço uma chance de sua família viver com dignidade, sua mãe se curar e você ter acesso a recursos para desenvolver projetos arquitetônicos que realmente façam a diferença. Rafael se levantou e foi até a janela, observando a chuva. Minha empresa está desenvolvendo um complexo de habitação popular em São Paulo, 15.000 unidades. Preciso de alguém com sua visão para liderar o projeto. Isabela sentiu seu coração acelerar. Um projeto daquele tamanho era o sonho de qualquer arquiteto. Seria sua chance de realmente impactar a vida de milhares de famílias. Mas para isso eu teria que me casar com você, disse, tentando manter a voz firme. Exatamente. Por 2 anos. Tempo suficiente para eu garantir minha herança e você estabelecer sua carreira. Depois disso, divórcio amigável. Você fica com uma compensação de 20 milhões de reais. Eu fico com minha empresa e seguimos vidas separadas. José estava pálido. Isabela, você não pode estar considerando isso. Mas Isabela estava considerando. Por mais absurda que fosse a proposta, por mais que seu orgulho gritasse para mandar aquele homem arrogante embora, ela não conseguia ignorar os fatos. Sua mãe estava morrendo. Seu pai havia perdido tudo. E ela, que sempre se orgulhara de sua independência, estava presa em uma situação sem saída. Eu preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Rafael voltou-se para ela. Você tem até amanhã às 6 da tarde. Depois disso, a oferta sai de mesa e vocês terão que lidar com os bancos sozinhos. Ele pegou sua pasta e se dirigiu à porta. No batente, parou e olhou para trás. Ah, Isabela, uma última coisa. Sua voz ficou mais baixa, quase um sussurro. Este casamento pode começar como um negócio, mas eu garanto que nossa convivência será muito mais interessante do que você imagina. O modo como ele disse isso, o olhar intenso que acompanhou as palavras, fez Isabela sentir um calor subir por seu pescoço. Havia algo perigoso naquele homem, algo que a atraía e a assustava ao mesmo tempo. Depois que Rafael saiu,
Isabela e José ficaram em silêncio por longos minutos. O som da chuva lá fora parecia amplificado, como uma trilha sonora para o caos que suas vidas haviam se tornado. Filha, José finalmente disse, sua voz carregada de dor, eu prefiro perder tudo a ver você sacrificar sua felicidade por nossa causa. Isabela olhou para o pai, vendo um homem que havia envelhecido 10 anos em um único dia. Pensou na mãe no hospital, nas contas que se acumulavam, nos sonhos que pareciam cada vez mais distantes. E se não for um sacrifício, pai? Perguntou baixinho. Se for uma oportunidade. Isabela não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada na cama estreita que dividia com a mãe, ouvindo a respiração irregular de Lúcia e o barulho da chuva que não dava trégua. Às 3 da manhã, desistiu de tentar dormir e foi para a pequena varanda do apartamento, onde costumava desenhar quando precisava pensar. O bairro estava silencioso, apenas algumas janelas ainda iluminadas, revelando outras famílias que também enfrentavam suas próprias batalhas. Isabela pegou seu bloco de desenho e começou a esboçar, deixando a mão fluir livremente pelo papel. Aos poucos, uma figura masculina foi tomando forma, ombros largos, mandíbula definida, olhos intensos que pareciam penetrar sua alma. Está desenhando seu futuro marido? Isabela se sobressaltou. Sua mãe estava na porta da varanda, apoiada no batente, com um sorriso fraco, mas caloroso no rosto pálido. Mãe, você deveria estar dormindo. Isabela fechou rapidamente o bloco de desenho. Lúcia se aproximou e sentou-se na cadeira ao lado da filha. Mesmo com a doença, ela ainda mantinha aquela elegância natural que sempre caracterizara a matriarca da família Santos. Seu pai me contou sobre a proposta. Que homem interessante esse Rafael. Interessante? Isabela não conseguiu esconder a surpresa. Mãe, ele está literalmente tentando me comprar. Está oferecendo uma solução quando não tínhamos nenhuma. Lúcia corrigiu suavemente. Há uma diferença. Isabela estudou o rosto da mãe. Lúcia Santos havia sido professora de literatura por 30 anos antes de se aposentar. Era uma mulher de princípios sólidos que sempre ensinou à filha sobre dignidade e independência. Ouvir essas palavras dela era surpreendente. Você acha que eu deveria aceitar? Lúcia ficou em silêncio por um momento, observando as luzes da cidade através da chuva. Quando eu tinha sua idade, também me casei por conveniência. O quê? Isabela quase derrubou o bloco de desenho. Você e papai sempre disseram que foi amor à primeira vista. E foi, mas não foi por isso que eu aceitei me casar com ele. Lúcia sorriu com nostalgia. Eu estava grávida de outro homem, Isabela. Um homem casado que me abandonou quando soube da gravidez. Seu pai sabia disso, e mesmo assim me pediu em casamento, se ofereceu para criar a criança como se fosse dele. Isabela sentiu o mundo girar. Eu tenho um irmão? Você teve. Eu perdi o bebê no 4º mês de gravidez, mas seu pai já havia se comprometido comigo. Nos casamos por necessidade, por conveniência, por proteção mútua. O amor veio depois, aos poucos, construído dia após dia, durante esses 28 anos juntos. As lágrimas desceram pelo rosto de Isabela. Tantos anos acreditando numa história de conto de fadas, quando na verdade seus pais haviam construído seu amor sobre uma base muito mais sólida: respeito, companheirismo e escolhas conscientes. O que você está tentando me dizer, mãe? Que o amor verdadeiro não precisa vir antes do casamento. Pode vir durante, se ambas as pessoas estiverem abertas a isso. Lúcia pegou a mão da filha. Esse Rafael, há algo nele que me intriga. A forma como olhava para você, como se você fosse um quebra-cabeça que ele quisesse resolver. Ele me vê como um objeto, mãe. Uma aquisição, talvez. Ou talvez ele esteja tão perdido quanto você, e apenas não sabe como demonstrar interesse de forma normal. Lúcia apertou a mão da filha. Mas não aceite por mim ou por seu pai, Isabela. Se for aceitar, que seja, porque você vê uma possibilidade de crescimento, de realização pessoal e profissional. Isabela pensou no projeto habitacional que Rafael havia mencionado. 15.000 famílias que poderiam ter uma vida melhor graças ao seu trabalho. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre propósito. Eu acho que já tomei minha decisão, murmurou. Na manhã seguinte, Isabela se arrumou com mais cuidado do que o habitual. Escolheu um vestido azul marinho que realçava seus olhos castanhos
e prendeu os cabelos num coque elegante. Se ia encontrar Rafael Almeida Santos para dar sua resposta, pelo menos pareceria uma mulher no controle da situação, mesmo que por dentro se sentisse um furacão de nervosismo. O encontro foi marcado no café do Hotel Mercure, no centro de Juiz de Fora. Isabela chegou pontualmente às 6 da tarde e encontrou Rafael já esperando numa mesa reservada. Ele usava um terno cinza escuro e estava concentrado na tela do celular, mas levantou os olhos assim que ela se aproximou. Pontual. Gosto disso, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Não faço isso para impressionar você, Isabela respondeu, aceitando o cavalheirismo, mas mantendo o tom firme. Eu sei, é uma das coisas que me atraem em você. A garçonete se aproximou e Rafael pediu um café expresso. Isabela pediu um cappuccino, precisava de açúcar para acalmar os nervos. Então, Rafael foi direto ao ponto. Qual é sua resposta? Isabela respirou fundo. Eu aceito, mas tenho condições. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios de Rafael. Estou ouvindo. Primeiro, eu quero um contrato detalhado especificando exatamente o que é esperado de mim como sua esposa. Não aceito surpresas. Razoável. Continue. Segundo, eu quero autonomia total no projeto habitacional. Você pode dar opiniões, mas as decisões finais são minhas. Desde que você mantenha o projeto dentro do orçamento e do cronograma, concordo. Terceiro, Isabela hesitou por um momento. Eu quero um apartamento separado. Podemos aparecer juntos em eventos sociais, mas em casa eu quero meu espaço. Pela primeira vez, Rafael pareceu surpreso. Isso não será possível. Por quê? Porque teremos que convencer minha família e os advogados do testamento de que nosso casamento é real. Isso significa viver juntos, aparecer juntos, agir como um casal de verdade. Rafael se inclinou para a frente. Mas posso garantir que você terá seu próprio quarto no penthouse. Um andar inteiro, se quiser. Isabela considerou a oferta. Era um compromisso razoável. E quanto a... Ela sentiu o rosto esquentar. A intimidade física? Rafael a estudou com aquele olhar intenso que ela estava começando a conhecer. Nada será forçado, Isabela, mas também não prometo que não vou tentar convencê-la. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o estômago de Isabela dar uma cambalhota. Eu não sou uma das suas conquistas fáceis de São Paulo. Eu sei. É exatamente por isso que você me interessa. Uma semana depois, Isabela estava no escritório de advocacia mais luxuoso que já havia pisado na vida. O Miranda Ribeiro em Associados ocupava 3 andares de um prédio comercial em Ipanema, Rio de Janeiro, e a vista do mar através das enormes janelas de vidro era de tirar o fôlego. Rafael havia insistido que o contrato pré-nupcial fosse elaborado por advogados neutros, especialistas em direito de família. Doutor Henrique Miranda, um homem de cerca de 50 anos com cabelos grisalhos e um ar distinto, folheava as cláusulas do contrato, enquanto Isabela e Rafael aguardavam do outro lado de sua mesa de mogno. É um contrato bastante incomum, disse o advogado, ajustando os óculos. Mas está tudo legal e bem estruturado. Vocês têm certeza de todos os termos? Isabela releu rapidamente as cláusulas principais. Rafael cumpriria sua parte, pagando todas as dívidas da família Santos, no prazo de 48 horas após o casamento. Depositaria 15 milhões em uma conta conjunta para despesas do casal. Garantiria o tratamento médico de sua mãe em hospital particular por tempo indeterminado. E ao final de 2 anos, no divórcio consensual, ela receberia 20 milhões de reais como compensação pelos serviços prestados. Serviços prestados? Isabela franziu a testa. Isso soa como se eu fosse uma funcionária. Tecnicamente você será, Rafael respondeu com pragmatismo. Uma funcionária muito bem paga. Dr. Miranda pigarreou. Talvez possamos reformular essa cláusula como compensação pelo período de união estável. Fica mais elegante. Isabela concordou, embora ainda se sentisse desconfortável com toda a situação. Ler seus próximos 2 anos de vida reduzidos a cláusulas contratuais era surreal. Há uma cláusula sobre fidelidade, doutor. Miranda continuou. Durante o período do casamento, ambas as partes se comprometem a não manter relacionamentos extraconjugais
que possam comprometer a credibilidade da união. Isso está claro para vocês? Isabela olhou para Rafael. Eles não haviam discutido esse ponto especificamente, mas fazia sentido. Não poderiam dar aos advogados do testamento razões para questionar a legitimidade do casamento. Claro, Rafael respondeu. E quanto à cláusula de rescisão? Se qualquer uma das partes quebrar os termos do contrato, a parte prejudicada tem direito a uma compensação de 50 milhões de reais, leu o advogado. É uma quantia alta, mas compreensível dado o valor total envolvido. Isabela engoliu em seco. 50 milhões era mais dinheiro do que ela conseguia sequer imaginar. Era uma garantia de que nenhum dos dois levaria o acordo na brincadeira. Tem mais uma coisa, Rafael disse, retirando uma pasta de sua maleta. O contrato de trabalho para o projeto habitacional. Quero que seja separado do acordo matrimonial. Dr. Miranda analisou o documento. Isabela seria contratada como diretora de projetos sociais da Almeida Santos Incorporações, com um salário de 50 mil reais mensais, mais participação nos lucros. Era mais do que ela ganharia em 2 anos na construtora do pai. Por que separar? Perguntou Isabela. Porque quero que você saiba que está sendo contratada pelo seu talento, não porque vai se casar comigo. Se por algum motivo nosso casamento não der certo, você ainda terá seu emprego garantido. Era um gesto inesperadamente considerado. Isabela começou a se perguntar se havia mais camadas naquele homem do que ele deixava transparecer. 3 horas depois, todos os documentos estavam assinados. Rafael e Isabela saíram do escritório como 2 estranhos que haviam acabado de firmar um dos acordos mais importantes de suas vidas. Jantar? Perguntou Rafael quando chegaram à calçada. Não é necessário. O contrato não especifica jantares românticos, Isabela respondeu, ainda processando a magnitude do que acabara de fazer. Rafael riu, e foi a primeira vez que Isabela o viu demonstrar uma emoção genuína. Relaxe, Isabela. Nem tudo na vida precisa estar no contrato. Às vezes as pessoas simplesmente jantam juntas porque estão com fome. Ela o estudou por um momento. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez houvesse mais naquele homem do que a fachada fria de empresário. Tudo bem, mas eu escolho o restaurante. Desde que não seja fast food, Rafael concordou. Isabela o levou a uma pequena churrascaria no Flamengo, longe dos restaurantes sofisticados de Ipanema. Era o tipo de lugar que ela frequentava quando vinha ao Rio com os pais. Simples, mas com comida deliciosa. Interessante escolha, Rafael comentou, olhando ao redor. O ambiente era despretensioso, com mesas de madeira e música popular brasileira tocando ao fundo. Não gostou? Pelo contrário, faz tempo que não como em um lugar onde as pessoas realmente parecem estar se divertindo. Durante o jantar, Isabela descobriu que Rafael tinha um lado mais humano. Ele contou sobre sua infância em uma fazenda no interior de São Paulo, sobre como o avô o ensinou a andar a cavalo antes mesmo de aprender a andar de bicicleta, sobre os planos ambiciosos que tinha para a empresa, além de simplesmente ganhar dinheiro. Por que habitação popular? Perguntou Isabela, cortando um pedaço de picanha. Não é exatamente o mercado mais lucrativo. Meu avô sempre dizia que uma empresa só vale alguma coisa se fizer diferença na vida das pessoas. Ele começou construindo casas simples para operários na década de 1950. Acho que é hora de voltar às origens. E suas namoradas anteriores apoiavam esses projetos sociais. Rafael quase engasgou com o vinho. Minhas namoradas anteriores se interessavam mais pelas joias que eu podia comprar do que pelos projetos que eu desenvolvia. Por isso você decidiu que um casamento de negócios seria mais honesto? Exatamente. Pelo menos assim, eu sei exatamente o que cada um espera da relação. Isabela balançou a cabeça. Você tem uma visão muito cínica do amor. E você tem uma visão muito romântica para alguém que acabou de assinar um contrato de casamento. Touché. Isabela não conseguiu argumentar contra isso. Quando saíam do restaurante, Rafael parou na calçada e se virou para ela. Isabela, eu sei que isso tudo é estranho e pouco convencional, mas eu quero que saiba que vou fazer o possível para que esses 2 anos sejam confortáveis para você. Confortáveis, ela repetiu. Interessantes, desafiadores, talvez até divertidos. Havia algo na forma como ele olhava para ela que fazia Isabela sentir borboletas no estômago. Por um momento, esqueceu que aquilo era apenas um acordo comercial.
O casamento é em 2 semanas, Rafael disse. Minha assistente vai entrar em contato com você amanhã para discutir os detalhes. 2 semanas? Isabela sentiu o pânico voltar. Isso é muito rápido. Quanto mais tempo esperarmos, mais pessoas vão fazer perguntas. É melhor que seja algo íntimo, apenas famílias próximas. Ele chamou um táxi para ela e, antes que Isabela pudesse protestar, depositou um beijo leve em sua testa. Boa noite, futura esposa. Enquanto o táxi se afastava, Isabela tocou o local onde ele havia beijado. 2 semanas. Em 2 semanas ela seria a senhora Almeida Santos, casada com um homem que mal conhecia, mas que já estava mexendo com seus sentimentos de formas que ela não esperava. As 2 semanas que se seguiram passaram como um furacão. Isabela mal teve tempo de processar a magnitude das mudanças em sua vida antes que uma equipe inteira de profissionais invadisse sua rotina. Primeiro, veio Cristina Moura, a assistente pessoal de Rafael, uma mulher de 35 anos, eficiente como um relógio suíço e com um sorriso que nunca abandonava seu rosto. Já Rafael pediu que eu cuidasse de todos os detalhes do casamento, disse Cristina, sentada na pequena sala dos Santos com um tablet repleto de listas. Ele quer que você se concentre apenas em se preparar para a mudança para São Paulo. Lúcia, que havia insistido em participar das reuniões apesar da fraqueza causada pela quimioterapia, observava tudo com fascínio. É impressionante como vocês conseguem organizar um casamento em 2 semanas. Dinheiro abre muitas portas, dona Lúcia. Cristina sorriu. Conseguimos reservar a capela do Hotel Copacabana Palace para a cerimônia. Algo intimista, como Rafael solicitou. Apenas 50 convidados. Isabela quase engasgou com o café. Copacabana Palace. Cristina, isso deve custar uma fortuna. Rafael fez questão. Disse que mesmo sendo um casamento de conveniência, você merece uma cerimônia bonita. Nos dias seguintes, Isabela se viu sendo arrastada para provadores de vestidos de noiva, salões de beleza e reuniões com cerimonialistas. Cada detalhe era tratado com uma perfeição quase militar. O vestido, escolhido numa boutique exclusiva em Ipanema, era uma criação em seda francesa com bordados delicados, elegante sem ser exagerado, perfeito para a personalidade reservada de Isabela. Você está linda, suspirou a costureira durante a última prova. Seu noivo é um homem de sorte. Isabela olhou-se no espelho. O vestido realmente a favorecia, destacando sua silhueta sem ser vulgar. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria se aquele fosse um casamento de verdade, por amor. Rapidamente afastou o pensamento. Foi durante uma dessas sessões de preparativos que conheceu a família de Rafael. Dona Helena Almeida Santos, a mãe dele, apareceu inesperadamente no salão de beleza, onde Isabela estava experimentando penteados. Helena era uma mulher de 60 anos, elegante como uma dama da alta sociedade paulistana, mas com olhos bondosos que lembravam os do filho. Usava um conjunto Chanel impecável e carregava uma bolsa que provavelmente custava mais que o carro dos Santos. Você deve ser Isabela, disse Helena, aproximando-se com um sorriso caloroso. Sou Helena, mãe do Rafael. Isabela se levantou rapidamente da cadeira do cabeleireiro, ainda com os cabelos pela metade. Dona Helena, Desculpe, não esperava... Relaxe, querida. Queria conhecer a mulher que conseguiu conquistar meu filho. Helena a estudou com interesse genuíno. Rafael sempre foi muito reservado com suas namoradas. Você é a primeira que ele apresenta à família. Isabela sentiu uma pontada de culpa. Helena parecia genuinamente feliz, sem saber que o casamento do filho era apenas um acordo comercial. Ele me contou sobre a situação da sua família. Helena continuou, sentando-se numa poltrona ao lado. Deve ter sido muito difícil para vocês. Foi, Isabela admitiu. Ainda é, na verdade. Rafael tem um coração bom, mesmo que não demonstre isso facilmente. Ele tirou isso do pai. Helena sorriu com melancolia. Meu marido também era assim, duro por fora, mas incapaz de ignorar alguém em necessidade. O cabeleireiro voltou a trabalhar nos cabelos de Isabela e Helena continuou conversando, contando histórias da infância de Rafael, de como ele havia transformado a empresa do avô de uma construtora regional em um império nacional. Ele trabalha demais, Helena suspirou. Mal tem tempo para a vida pessoal.
Por isso fiquei tão surpresa quando soube que ia se casar. E feliz também. Isabela se sentiu ainda pior. Dona Helena, Pode me chamar de Helena. Afinal, logo seremos família. Naquela noite, Isabela ligou para Rafael. Era a primeira vez que eles conversavam desde o jantar no Rio. Como foi o encontro com minha mãe? Ele perguntou, indo direto ao ponto. Ela é adorável e está genuinamente feliz com o nosso casamento. Eu sei. Ela me ligou 3 vezes hoje para falar de você. Rafael... Isabela hesitou. Ela não sabe que é um casamento arranjado, sabe? Não. E é melhor que continue assim. Não se sente mal mentindo para sua mãe? Houve uma pausa do outro lado da linha. Isabela, minha mãe quer me ver feliz. Se nosso casamento der a ela essa tranquilidade, então não estou mentindo. Estou dando a ela o que ela precisa. Era uma lógica retorcida, mas Isabela entendeu o ponto. Ainda assim, não conseguiu se livrar da sensação de que estavam enganando pessoas que não mereciam ser enganadas. 3 dias antes do casamento, Rafael apareceu em Juiz de Fora para conhecer pessoalmente a família de Isabela. Chegou dirigindo uma BMW preta, vestindo jeans e uma camisa branca, mais casual do que Isabela já o havia visto, mas ainda assim impecável. O jantar na Casa dos Santos foi uma experiência interessante. José, inicialmente tenso, relaxou quando Rafael demonstrou conhecimento genuíno sobre construção civil e urbanismo. Eles passaram 1 hora discutindo técnicas de fundação e sustentabilidade. Lúcia, por sua vez, interrogou Rafael sobre suas intenções com a delicadeza de uma professora experiente. Você sabe que minha filha é teimosa? Perguntou ela durante a sobremesa. Eu notei. Rafael sorriu. É uma das qualidades que mais aprecio nela. E que ela não vai aceitar ser tratada como um troféu. Eu não esperaria nada menos. E que ela vai te dar trabalho se tentar controlá-la. Rafael riu, novamente aquele riso genuíno que Isabela estava aprendendo a gostar. Dona Lúcia, se eu quisesse uma esposa submissa, teria procurado em outro lugar. Mais tarde, quando Rafael se preparava para ir embora, Lúcia chamou Isabela na cozinha. Gostei dele, disse simplesmente. Mãe, sei que vocês começaram isso como um acordo, mas há algo entre vocês, uma química. Pode ser que esse casamento de conveniência se torne algo mais. Isabela balançou a cabeça. Não quero me iludir. Não estou dizendo para se iludir. Estou dizendo para manter o coração aberto. O dia do casamento amanheceu ensolarado no Rio de Janeiro. Isabela acordou cedo no quarto de hotel do Copacabana Palace, olhando para o mar através da janela e tentando acalmar os nervos. Em algumas horas, seria a senhora Almeida Santos. Cristina havia organizado tudo nos mínimos detalhes. Uma equipe de profissionais chegou às 9 da manhã para cuidar dos preparativos finais. Cabelo, maquiagem, vestido. Lúcia estava ali, mais bonita do que havia estado em meses, usando um vestido azul marinho que Rafael havia insistido em pagar. Como você está se sentindo? Perguntou sua mãe, enquanto a maquiadora aplicava os últimos retoques. Como se fosse pular de paraquedas, Isabela admitiu. Nervosa, mas estranhamente animada. É normal. Mesmo em casamentos tradicionais, as noivas sentem isso. Às 3 da tarde, Isabela estava pronta. O vestido caía perfeitamente, a maquiagem estava impecável e o cabelo estava preso num coque elegante com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Ela se olhou no espelho e por um momento não se reconheceu. Parecia uma princesa saída de um conto de fadas. A capela do hotel estava decorada com flores brancas e velas, criando uma atmosfera íntima e romântica. Os convidados eram poucos, mas incluíam alguns nomes importantes do empresariado paulistano, colegas de Rafael que precisavam testemunhar a cerimônia para validar a herança. Quando as portas se abriram e Isabela entrou ao som do cânon de Pachelbel, sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Mas o único que realmente importava estava no altar. Rafael usava um smoking preto impecável e a observava com uma intensidade que a fez tropeçar levemente. José a acompanhou até o altar e, quando colocou a mão de Isabela na de Rafael, sussurrou: "Cuide bem da minha filha." "Eu prometo", Rafael respondeu, e havia algo na sua voz que fez Isabela acreditar que ele falava sério. O padre, um homem idoso com um sorriso gentil, iniciou a cerimônia. Isabela mal registrava as palavras,
concentrada demais na sensação da mão de Rafael na sua. Ele tinha mãos grandes, calejadas, mãos de alguém que não tinha medo de trabalho pesado, apesar da riqueza. Rafael Almeida Santos, você aceita Isabela Santos como sua esposa para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Eu aceito. Sua voz era firme, segura. Isabela se perguntou se ele estava pensando no contrato ou se, pelo menos naquele momento, estava sentindo algo mais. Isabela Santos, você aceita Rafael Almeida Santos como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Isabela olhou nos olhos de Rafael. Por um segundo, esqueceu do contrato, do acordo, de tudo. Havia algo naquele olhar que a fazia querer acreditar que aquilo poderia ser real. Eu aceito. A troca de alianças passou como um borrão. As alianças eram simples, elegantes. Ouro branco com um pequeno diamante. Rafael deslizou a aliança no dedo de Isabela com uma delicadeza que a surpreendeu. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Este era o momento que Isabela mais temia. Eles haviam conversado sobre isso. Seria apenas um selinho, algo para satisfazer as aparências. Mas quando Rafael se inclinou em sua direção, colocou uma mão em seu rosto com uma ternura inesperada. O beijo começou suave, quase hesitante. Mas quando Isabela correspondeu instintivamente, algo mudou. Rafael aprofundou o beijo, puxando-a para mais perto. E por um momento, o mundo desapareceu. Havia apenas eles dois, e uma conexão que nenhum contrato poderia explicar. Quando se separaram, Rafael manteve o rosto próximo ao dela e sussurrou tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Agora você é minha. Não foi o tom possessivo que a assustou. Foi a promessa que havia naquelas palavras e a forma como seu corpo reagiu a elas. A recepção foi elegante, mas íntima. Rafael se manteve ao lado de Isabela toda a noite, representando perfeitamente o papel do marido apaixonado. Conversava com os convidados, mas sempre com uma mão nas costas dela ou segurando sua mão. Vocês parecem muito apaixonados, comentou uma das amigas de Helena durante o jantar. Isabela é uma mulher fácil de amar, Rafael respondeu, olhando diretamente para ela enquanto falava. Isabela sentiu o rosto esquentar. Ele estava apenas representando, ela se lembrou. Fazia parte do acordo. Mas quando chegou a hora da valsa dos noivos e Rafael a conduziu para a pista de dança, Isabela se perguntou se aquilo ainda era só representação. A forma como ele a guiava na dança, como olhava para ela, como sussurrava comentários engraçados em seu ouvido durante a música, tudo parecia muito real. Você dança bem, ela comentou quando a música terminou. Aulas obrigatórias na infância. Minha avó fazia questão que eu soubesse como tratar uma dama adequadamente. E sabe, Rafael sorriu, aquele sorriso que estava começando a fazer coisas estranhas com o coração de Isabela. Você me diz. A festa terminou por volta das 11 da noite. Os convidados se despediram com abraços e felicitações. E então só restaram as famílias. Helena beijou Isabela no rosto e sussurrou. Bem-vinda à família, querida. José e Lúcia se despediram com lágrimas nos olhos. Qualquer coisa você nos liga, disse José abraçando a filha. Cuide-se, minha linda, Lúcia murmurou. E lembre-se do que conversamos. E então Isabela estava sozinha com Rafael no elevador, subindo para a suíte presidencial do hotel, onde passariam a noite de núpcias. O silêncio entre eles era carregado de tensão e expectativa. Como você está se sentindo? Rafael perguntou quando chegaram à porta da suíte. Como se minha vida tivesse mudado completamente em um dia. Isabela respondeu honestamente. Rafael abriu a porta e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. A suíte era deslumbrante. Flores por toda parte, velas acesas, uma garrafa de champanhe no gelo. Cristina havia pensado em cada detalhe. Isabela, Rafael disse quando a porta se fechou atrás deles. Eu sei que isso tudo é estranho. Não precisa acontecer nada hoje à noite que você não queira. Ela se virou para olhá-lo. Ali estava ele, seu marido legal, oferecendo-lhe uma saída justamente quando ela mais estava confusa sobre o que queria. E se eu quiser? Perguntou, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. O olhar de Rafael se intensificou.
Então vai acontecer. Ele se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Isabela não recuou. Quando ele curvou o rosto em sua direção, ela ergueu o seu para encontrá-lo. O segundo beijo foi diferente do primeiro. Mais intenso, mais urgente. Rafael a pressionou contra a porta, e Isabela sentiu como se estivesse pegando fogo. Todas as suas certezas sobre aquele casamento ser apenas um negócio começaram a desmoronar. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. "Tem certeza?" Rafael perguntou, sua voz rouca. Isabela olhou nos olhos dele e viu desejo, mas também cuidado, consideração. Este homem poderia facilmente aproveitar-se da situação, mas estava lhe dando escolha. "Tenho certeza", ela sussurrou. E quando Rafael sorriu e a pegou no colo, carregando-a para o quarto, Isabela se perguntou se não estava se apaixonando pelo próprio marido. Isabela acordou com o sol da manhã, filtrando pelas cortinas da suíte presidencial. Por um momento, ficou desorientada, sem reconhecer o ambiente luxuoso ao seu redor. Então as memórias da noite anterior voltaram como uma avalanche, e ela sentiu o calor subir pelo pescoço até as bochechas. Ela estava casada e havia dormido com seu marido. Rafael não estava mais na cama, mas ela podia ouvir o som do chuveiro vindo do banheiro. As roupas deles estavam espalhadas pelo chão do quarto, evidência da paixão que havia tomado conta de ambos na noite anterior. Isabela puxou o lençol até o queixo, tentando processar tudo o que havia acontecido. A noite havia sido intensa. Rafael mostrou-se um amante atencioso e experiente, mas também surpreendentemente terno. Não havia sido apenas sexo físico. Havia havido uma conexão emocional que Isabela não esperava. A forma como ele a tocava, como sussurrava seu nome, como a observava com aqueles olhos escuros, tudo parecia muito mais real do que qualquer contrato. "Bom dia, senhora Almeida Santos." Isabela se sobressaltou. Rafael estava na porta do banheiro, usando apenas uma toalha branca amarrada na cintura. Gotas de água ainda escorriam por seu peito definido, e Isabela teve que se esforçar para manter o foco no rosto dele. "Bom dia", ela conseguiu murmurar, puxando o lençol ainda mais para cima. Rafael sorriu, notando o nervosismo dela. "Sem arrependimentos, eu espero?" Isabela pensou na pergunta. Deveria se arrepender? Havia dormido com um homem que mal conhecia, com quem havia se casado por conveniência. Mas não conseguia sentir arrependimento, apenas uma confusão sobre o que aquilo significava para eles. "Não sei", respondeu honestamente. Honesta. "Gosto disso." Rafael se aproximou da cama e sentou-se na beirada. "Isabela, o que aconteceu ontem à noite não muda nosso acordo, a menos que você queira que mude." "O que você quer dizer?" "Quero dizer que podemos continuar como planejado, um casamento de conveniência por 2 anos, ou podemos ver onde essa química entre nós pode nos levar." Isabela o estudou. "E o que você prefere?" "Eu prefiro que sejamos honestos um com o outro. E honestamente ontem à noite foi muito melhor do que eu esperava." Antes que Isabela pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Ele atendeu com um suspiro irritado. "Cristina?" "Sim, eu sei que temos o voo às 2. Não vamos precisar do café da manhã no quarto. Estaremos no restaurante em 1 hora. Ele desligou e olhou para Isabela. "Nosso voo para São Paulo é às 2 da tarde. Você tem tempo para se arrumar e tomarmos café da manhã juntos?" A realidade voltou de repente. São Paulo. Sua nova vida. O apartamento de Rafael onde teria que morar pelos próximos 2 anos. "Rafael", ela disse enquanto ele se dirigia ao closet para se vestir. "Como vai ser nossa vida lá?" Ele parou e se virou para ela. "Como você quiser que seja, Isabela. Podemos ser 2 estranhos dividindo um apartamento, ou podemos ser um casal de verdade explorando o que há entre nós. A escolha é sua." 40 minutos depois, Isabela estava no restaurante do hotel, usando um vestido casual azul claro e tentando não pensar em como as pessoas a olhavam. Provavelmente todos sabiam que ela era a noiva de ontem, agora em sua primeira manhã como mulher casada. Rafael já estava na mesa quando ela chegou, vestindo jeans escuros e uma camisa branca, concentrado no celular. Quando a viu se aproximar, levantou-se para puxar a cadeira para ela, um gesto automático de cavalheirismo que ela estava começando a perceber que era natural nele. "Como você gosta do seu café?"
Perguntou, servindo-lhe da cafeteira que já estava na mesa. Com açúcar, muito açúcar. Doce como você, ele disse com um sorriso brincalhão. Isabela revirou os olhos. Essa foi terrível. Eu avisei que não sou bom com romantismo. Eles comeram em um silêncio confortável, observando o movimento da praia através das janelas do restaurante. Isabela notou como Rafael parecia diferente pela manhã, mais relaxado, menos formal. Os cabelos ainda úmidos do banho estavam ligeiramente bagunçados, e ele tinha uma expressão mais suave no rosto. Conte-me sobre o apartamento, pediu Isabela. Penthouse no Itaim Bibi, vista panorâmica da cidade, 4 suítes, escritório, sala de cinema, academia particular. Rafael fez uma pausa. E uma suíte master com closet separado, que será seu se quiser. Você realmente levou a sério minha condição sobre espaço próprio. Eu levo todos os nossos acordos a sério. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Isabela se perguntar se ele estava se referindo apenas aos acordos contratuais. E sua família? Eles vão estranhar que eu tenha meu próprio quarto. Minha família entende que pessoas recém-casadas às vezes precisam de espaço para se ajustar. Além disso, ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Quem disse que você vai dormir no seu quarto? O estômago de Isabela deu uma volta. Rafael, relaxe, estou apenas dizendo que a porta entre nossos quartos ficará sempre aberta, para os 2 lados. O voo para São Paulo foi tranquilo. Rafael havia reservado primeira classe e Isabela tentou não demonstrar o quanto estava impressionada com o luxo. Durante o voo, Rafael trabalhou no laptop enquanto ela olhava pela janela, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Nervosa? Perguntou Rafael, notando que ela mexia constantemente na aliança de casamento. Um pouco. É uma mudança grande. São Paulo pode ser assustadora no início, mas você vai gostar. É uma cidade que abraça pessoas ambiciosas. E você acha que eu sou ambiciosa? Acho que você tem um potencial que nem você mesma reconhece ainda. Quando chegaram ao apartamento de Rafael, Isabela teve que se esforçar para não ficar de boca aberta. O penthouse ocupava o último andar de um prédio moderno, com uma vista de 360 graus da cidade. A decoração era elegante, mas confortável, misturando móveis modernos com algumas peças antigas que claramente tinham valor sentimental. Impressionada? Perguntou Rafael, observando sua reação. É lindo, Isabela admitiu, mas não é exatamente aconchegante. Nunca tive motivos para torná-lo aconchegante. Talvez você possa mudar isso. Ele a guiou pela casa mostrando cada cômodo. O escritório tinha uma parede inteira de livros e uma mesa imponente de madeira. A sala de cinema tinha poltronas de couro e uma tela do tamanho de uma parede. A academia particular estava equipada com aparelhos que Isabela só havia visto em filmes. E este, disse Rafael, abrindo uma porta dupla, é seu quarto. A suíte era maior que todo o apartamento onde Isabela havia crescido. A cama king size estava posicionada de frente para uma janela panorâmica com vista para o Parque Ibirapuera. O closet era do tamanho de um quarto normal, e o banheiro tinha uma banheira de mármore e um chuveiro que parecia um spa. É perfeito, disse Isabela, genuinamente impressionada. A porta conecta com minha suíte. Rafael indicou uma porta discreta na parede lateral. Mas só será aberta se você quiser. Isabela olhou para a porta, depois para Rafael. E se eu quiser agora? O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi predatório. Então sugiro que você se familiarize com seu novo lar rapidamente. A primeira semana como esposa de Rafael foi uma montanha-russa de emoções para Isabela. Durante o dia, ela se sentia como Alice no País das Maravilhas, descobrindo um mundo completamente novo. Durante a noite, se sentia como uma mulher redescobrindo sua própria sensualidade nos braços de um homem que a surpreendia constantemente. Rafael havia lhe dado uma semana para se adaptar antes de começar a trabalhar no projeto habitacional. Isabela passou esses dias explorando São Paulo, conhecendo os pontos turísticos, mas principalmente tentando entender a dinâmica de sua nova vida. Helena aparecia quase diariamente, sempre com a desculpa de ajudar a nora a se adaptar. Na verdade, Isabela suspeitava que a sogra estava simplesmente feliz em ter uma mulher na família,
com quem pudesse conversar sobre algo além de negócios. Rafael sempre foi muito sério, comentou Helena durante um almoço no shopping Iguatemi. Mesmo criança, ele era responsável demais para a idade. Você está fazendo bem para ele. Eu estou? Perguntou Isabela, genuinamente curiosa. Ontem ele chegou em casa às 7 da noite. Normalmente ele não sai do escritório antes das 10. Que esta manhã eu o vi sorrindo enquanto lia algo no celular. Isabela corou. Rafael havia mandado uma mensagem provocante mais cedo, algo sobre estar ansioso para voltar para casa e para a cama que agora dividiam. Mãe, pare de interrogar minha esposa. Ambas se viraram. Rafael estava se aproximando da mesa, ainda vestindo o terno de trabalho, mas com a gravata afrouxada e as mangas arregaçadas. Não estou interrogando, Helena protestou. Estou conhecendo melhor minha nora. Rafael beijou a testa da mãe e depois se inclinou para beijar os lábios de Isabela, um gesto que já estava se tornando natural entre eles. Como foi o passeio? Sua mãe tem energia para dar e vender. Isabela riu. Visitamos 4 lojas só nesta manhã. Ela precisa de roupas adequadas para São Paulo, Helena justificou, e eu estava adorando ter companhia feminina. Rafael sorriu. Só não gastem todo o meu dinheiro em um dia. Como se isso fosse possível. Helena revirou os olhos. Mais tarde, no caminho de volta para casa, Isabela estava quieta no banco do passageiro do BMW de Rafael. O que você está pensando? Perguntou ele no trânsito. Sua mãe realmente acredita que nosso casamento é real. E não é? Isabela o olhou surpresa. É? Rafael ficou em silêncio por um momento, concentrado no trânsito. Isabela, nos últimos 7 dias você dormiu na minha cama todas as noites. Tomamos café da manhã juntos. Jantamos juntos. Conversamos sobre nossos dias como qualquer casal normal. Se isso não é um casamento real, então eu não sei o que é. Mas começou como um acordo. E muitos casamentos começam por motivos práticos. O que importa é o que eles se tornam. Isabela não soube o que responder. Era verdade que a relação deles havia evoluído rapidamente, além dos termos do contrato. Eles tinham conversas profundas durante o jantar. Riam juntos assistindo filmes, e a química física entre eles parecia crescer a cada dia. Naquela noite, enquanto jantavam no terraço do apartamento, com vista para a cidade iluminada, Rafael trouxe à tona um assunto que Isabela estava evitando. Amanhã você começa oficialmente no projeto habitacional, disse ele servindo vinho em suas taças. Eu sei. Estou nervosa. Sei por quê. E se as pessoas pensarem que estou lá só porque sou sua esposa? E se questionarem minha competência? Rafael parou de cortar o salmão e olhou diretamente para ela. Isabela, eu revisei seu portfólio 5 vezes antes de decidir te contratar. Você é talentosa, criativa e tem uma visão social que é exatamente o que este projeto precisa. Qualquer um que questione sua competência vai ter que lidar comigo. Havia uma proteção feroz na voz dele que fez o coração de Isabela acelerar. Você realmente acredita em mim. Acredito em você mais do que você acredita em si mesma. Eles terminaram o jantar em um silêncio confortável, observando o movimento da cidade lá embaixo. Quando se preparavam para ir para dentro, Rafael segurou a mão de Isabela. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você não tem namorado? Uma mulher como você não deveria estar sozinha. Isabela pensou na pergunta. Juiz de Fora é uma cidade pequena. Os homens lá ou me viam como a filha do José Santos da construtora, ou ficavam intimidados porque eu tinha faculdade, e eu estava tão focada em ajudar meus pais que nunca tive tempo para investir em relacionamentos. E agora? Agora estou casada com um homem que me contratou por um projeto de 15 mil casas e que me faz sentir coisas que eu não sabia que era capaz de sentir. Rafael sorriu. E como você se sente em relação a isso? Confusa, excitada, com medo. Com medo de quê? Isabela hesitou. Era uma pergunta que ela havia se feito várias vezes na última semana. Com medo de me apaixonar por você e descobrir que, para você, isso ainda é só um acordo comercial. A honestidade de sua resposta os surpreendeu. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, ainda segurando sua mão. Isabela, disse finalmente, quando eu elaborei este plano, eu pensei que seria simples. 2 pessoas adultas fazendo um acordo mutuamente benéfico. Eu não esperava...
Sabe que? Não esperava acordar todos os dias ansioso para ver você. Não esperava que suas opiniões se tornassem importantes para mim. Não esperava que você tornasse este apartamento em um lar. O coração de Isabela batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez este casamento tenha deixado de ser um acordo para mim também. Eles se olharam nos olhos e Isabela viu algo ali que não havia notado antes. Vulnerabilidade. Rafael Almeida Santos, o empresário frio e calculista, estava sendo vulnerável com ela. E agora? Perguntou ela. Agora vamos ver onde isso nos leva, ele disse, inclinando-se para beijá-la. O beijo foi diferente dos outros, mais lento, mais profundo, carregado de promessas não ditas. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. Só me promete uma coisa, sussurrou. O quê? Se em algum momento você quiser sair, você me diz. Não quero que você se sinta presa por causa do contrato ou da situação da sua família. Isabela sorriu. E se eu não quiser sair? Então vamos ter que reescrever nosso contrato. Ele sorriu de volta. Naquela noite, quando fizeram amor, havia algo diferente entre eles. Menos urgência, mais conexão. Rafael a tocava como se ela fosse preciosa, e Isabela se entregou completamente, permitindo-se sentir tudo o que havia estado reprimindo. Depois, deitados juntos na cama king size, observando as luzes da cidade através da janela panorâmica, Isabela se perguntou se não estava vivendo o começo de uma história de amor de verdade. Rafael? Ela sussurrou no escuro. Obrigada. Por quê? Por me salvar. Por acreditar em mim. Por me fazer sentir desejada. Rafael a puxou mais para perto, beijando o topo de sua cabeça. Obrigado você. Por quê? Por fazer com que eu lembrasse que a vida é mais do que trabalho e obrigações. Por tornar esta casa em um lar. Por me mostrar que talvez eu não seja tão cínico quanto pensava. Isabela sorriu no escuro. Talvez sua mãe estivesse certa. Talvez o amor pudesse crescer de um acordo de conveniência. E talvez, apenas talvez, ela estivesse se apaixonando pelo próprio marido. Na segunda-feira seguinte, Isabela acordou às 6 da manhã com uma mistura de nervosismo e animação correndo pelas veias. Era seu primeiro dia oficial como diretora de projetos sociais da Almeida Santos Incorporações. Rafael já havia saído para uma reunião matinal, mas deixou um bilhete no espelho do banheiro. Vai arrasar hoje. Estou orgulhoso de você. R. O gesto simples a fez sorrir enquanto se arrumava. Escolheu um blazer azul marinho, calça social preta e sapatos confortáveis. Uma imagem profissional, mas acessível. Queria que os futuros moradores do conjunto habitacional a vissem como alguém que realmente se importava com suas necessidades. O escritório da Almeida Santos ficava num prédio comercial moderno na Faria Lima. Quando Isabela chegou ao 20º andar, foi recebida por Mariana Costa, uma arquiteta de 40 anos que seria sua coordenadora técnica. Seja bem-vinda à equipe, disse Mariana com um sorriso genuíno. Rafael falou muito sobre você. Estamos todos ansiosos para conhecer suas ideias. Isabela sentiu um alívio imediato. Mariana parecia sincera, sem nenhum sinal do ressentimento que ela temia encontrar por ser a esposa do chefe. Preparei uma apresentação sobre o andamento atual do projeto, continuou Mariana, guiando Isabela através do escritório. Mas antes, que tal conhecer a equipe? Os próximos 30 minutos foram um turbilhão de nomes e rostos. A equipe do projeto habitacional era composta por 15 profissionais, arquitetos, engenheiros, assistentes sociais e especialistas em urbanismo. Todos pareciam genuinamente comprometidos com o projeto, e Isabela ficou impressionada com o nível de detalhamento que já havia sido desenvolvido. O terreno fica em Cidade Tiradentes, explicou Mariana quando finalmente se sentaram na sala de reuniões. 15 hectares que a prefeitura cedeu em parceria com o governo estadual. O objetivo é construir 15.000 unidades habitacionais em 5 anos. Isabela estudou as plantas e maquetes espalhadas pela mesa. Era um projeto ambicioso, mas ela imediatamente notou algumas oportunidades de melhoria. As áreas de lazer estão muito concentradas, observou, e não vejo espaços para comércio local. Exato, Mariana sorriu.
Essa é uma das questões que estávamos esperando sua opinião para resolver. Elas passaram a manhã inteira revisando cada aspecto do projeto. Isabela ficou impressionada com a qualidade do trabalho já desenvolvido, mas também empolgada com as possibilidades de implementar suas próprias ideias. Durante o almoço, Mariana a levou para conhecer outros projetos da empresa na cidade. Rafael mudou muito desde que vocês se casaram, comentou Mariana enquanto dirigiam de volta ao escritório. Mudou como? Ele sempre foi um chefe excelente, mas muito distante. Nas últimas 2 semanas tem estado mais humano. Pergunta sobre nossas famílias. Sorri mais. Até fez piadas durante a reunião da semana passada. Isabela sorriu. Era bom saber que ela não era a única que estava mudando neste casamento. À tarde, Rafael apareceu na sala de projetos. Isabela o viu através da parede de vidro conversando com Mariana e sentiu aquela familiar aceleração do coração. Mesmo no ambiente profissional, ele tinha uma presença magnética. Como foi o primeiro dia? Perguntou quando se aproximou da mesa onde Isabela estava trabalhando. Incrível! Vocês já fizeram um trabalho fantástico, mas tenho algumas ideias. Mostre-me. Isabela havia passado as últimas 2 horas esboçando modificações no layout do conjunto. Distribuiu melhor as áreas comerciais, criou espaços de convivência menores e mais íntimos e projetou uma escola e um posto de saúde integrados ao complexo. Rafael estudou os desenhos em silêncio e Isabela começou a ficar nervosa. E se ele não gostasse? E se achasse que ela estava tentando mudar tudo? É brilhante, disse finalmente. Você pensou no conjunto como uma comunidade real, não apenas como habitação. Era exatamente isso que eu queria. Isabela sorriu aliviada. Quanto tempo você precisa para desenvolver essas ideias completamente? 2 semanas, talvez 3. Você tem 1 mês. Quero que isso seja perfeito antes de apresentarmos para a prefeitura. Quando Rafael se afastou para falar com outros funcionários, Mariana se aproximou de Isabela. Em 10 anos trabalhando aqui, nunca vi ele tão interessado nos detalhes de um projeto social, sussurrou. Você realmente o impressionou. Naquela noite, Isabela chegou em casa energizada, mas exausta. Rafael ainda não havia voltado, então ela decidiu relaxar na banheira de mármore de sua suíte. Estava quase adormecendo na água morna quando ouviu a porta se abrir. Isabela! A voz de Rafael ecoou pelo apartamento. No banheiro! Gritou de volta. Alguns segundos depois, Rafael apareceu na porta do banheiro, afrouxando a gravata. Como foi o primeiro dia de trabalho da minha esposa? Melhor do que eu esperava, sua equipe é incrível. E você? Como eles receberam você? Isabela pensou na pergunta. Como uma profissional competente. Não senti nenhum julgamento por ser sua esposa. Rafael sorriu sentando na beirada da banheira. Posso entrar aí com você? Só se trouxer o vinho. Isabela brincou. 15 minutos depois, eles estavam dividindo a banheira com uma garrafa de vinho tinto na mesinha ao lado. Rafael havia tirado o terno e vestido apenas uma boxer, e Isabela tentava se concentrar na conversa em vez de observar como a água escorria pelo peito definido dele. Conte-me sobre suas ideias para o projeto, pediu Rafael, servindo vinho em 2 taças. Isabela falou apaixonadamente sobre suas visões para o conjunto habitacional. Queria criar não apenas casas, mas uma comunidade real, com espaços que incentivassem a interação entre os moradores, áreas verdes que as crianças pudessem usar, comércio local que gerasse empregos. Você fala sobre isso como se fosse sua missão de vida, observou Rafael. Em certo sentido é. Cresci vendo meu pai construir casas para pessoas simples. Sempre sonhei em fazer isso numa escala maior. E agora você vai fazer. Nós vamos fazer. Isabela corrigiu. Sem você, nada disso seria possível. Rafael a puxou para mais perto na banheira. Sem você, seria apenas mais um projeto habitacional padronizado. Você está trazendo alma para isso. Eles ficaram em silêncio por um momento, aproveitando a intimidade do momento. Isabela se sentia completamente relaxada pela primeira vez em semanas. Rafael, disse finalmente, posso te perguntar algo pessoal? Sempre. Por que você nunca se casou antes? Sério, não por causa da herança. Você tem tudo. Sucesso, dinheiro, é bonito. Rafael riu. Obrigado pelo bonito. Estou falando sério. Ele ficou pensativo por um momento.
Nunca encontrei alguém que me fizesse querer mudar minha vida. Todas as mulheres que namorei queriam fazer parte da minha vida como ela já era, mas nenhuma me fez querer uma vida diferente. E eu faço. Você me faz querer chegar em casa cedo. Me faz querer dividir meus planos, meus sonhos, me faz querer ser um homem melhor. Rafael a olhou nos olhos. Então sim, você me faz querer uma vida diferente. Isabela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Isso é a coisa mais romântica que alguém já me disse. E eu nem estava tentando ser romântico. Talvez seja por isso que funcionou. Rafael sorriu e a beijou suavemente. Estou apaixonado por você, Isabela. As palavras ficaram no ar entre eles. Isabela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Você está? Estou. Completamente, irremediavelmente apaixonado pela minha esposa. Isabela sorriu, sentindo como se seu coração fosse explodir de felicidade. Eu também estou apaixonada por você. Mesmo sabendo que sou um workaholic controlador, que não sabe demonstrar sentimentos adequadamente? Especialmente por isso, ela riu. Você está aprendendo, e eu gosto de ser sua professora. Eles se beijaram novamente, e desta vez o beijo tinha um significado completamente diferente. Não era mais paixão física ou química sexual. Era amor, real, verdadeiro, transformador. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas panorâmicas do apartamento, criando padrões dourados no chão de madeira. Isabela estava na cozinha preparando o café da manhã, usando apenas uma das camisas sociais de Rafael e cantarolando baixinho. Era sábado, e pela primeira vez em meses, Rafael havia desligado o celular e prometido um dia inteiro só para eles. Bom dia, arquiteta, disse Rafael, aparecendo na cozinha só de boxer, o cabelo ainda bagunçado do sono. Bom dia, empresário, ela respondeu, se virando para ser envolvida em seus braços. O beijo matinal se tornou mais intenso quando Rafael a pressionou contra a bancada da cozinha, as mãos dele deslizando sob a camisa que ela usava. O café vai esfriar, murmurou Isabela contra os lábios dele. Que esfrie, Rafael respondeu, levantando-a para sentar na bancada. 20 minutos depois, eles finalmente conseguiram tomar café da manhã, compartilhando risos e carícias íntimas como um casal apaixonado de verdade, que era exatamente o que haviam se tornado. Tenho uma surpresa para você hoje, disse Rafael, servindo mais café na xícara de Isabela. Que tipo de surpresa? Do tipo que você vai ter que confiar em mim e usar roupas confortáveis. 2 horas depois, eles estavam dirigindo para fora de São Paulo, numa estrada que Isabela não reconhecia. Rafael havia insistido que ela usasse tênis e roupas casuais, mas se recusava a dar qualquer pista sobre o destino. Está me sequestrando? Brincou Isabela. Se estiver, você vai gostar do local do cativeiro. Depois de 1 hora de estrada, Rafael parou em frente a um portão de ferro com uma placa que dizia Fazenda Santa Helena. O coração de Isabela acelerou quando ela leu o nome. Esta é a fazenda do meu avô, onde eu cresci. O portão se abriu automaticamente e eles seguiram por uma estrada de terra ladeada por eucaliptos. Quando a casa principal apareceu, Isabela prendeu a respiração. Era uma construção colonial belíssima, pintada de branco com detalhes em azul, cercada por jardins exuberantes e com vista para um lago natural. Rafael é linda, sussurrou. Quer conhecer? Eles passaram a manhã inteira explorando a propriedade. Rafael mostrou a Isabela o quarto onde havia dormido quando criança, a biblioteca onde o avô lia para ele todas as noites, os estábulos onde aprendeu a montar. Cada canto da fazenda tinha uma história, uma memória que ele compartilhava com carinho. Meu avô sempre dizia que esta fazenda seria minha quando eu me casasse, contou Rafael quando pararam para almoçar numa varanda com vista para o lago. Ele acreditava que um homem só estava completo quando tinha uma família para cuidar. E você concordava com ele? Não, até te conhecer. Isabela sorriu entrelaçando os dedos com os dele. E agora? Agora entendo o que ele queria dizer. Esta fazenda precisa de uma família. Precisa de crianças correndo pelos corredores, de risadas ecoando pelos quartos. O coração de Isabela saltou. Rafael, eu quero filhos com você, Isabela. Quero criar uma família de verdade. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela.
Durante os últimos meses, ela havia se perguntado várias vezes sobre o futuro deles. O contrato original estipulava 2 anos de casamento, mas nenhum dos dois havia tocado no assunto do divórcio. Mas e o contrato? Os 2 anos? Rafael riu puxando um envelope do bolso. Sobre isso, Isabela pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia o contrato pré-nupcial original, rasgado ao meio. Quando? Perguntou ela incrédula. Há 3 meses. No dia que você disse que me amava. Mas por que não me contou? Porque queria ter certeza de que você estava comigo por amor, não por obrigação contratual. Isabela se jogou nos braços de Rafael, beijando-o com toda a paixão que sentia. Claro que estou aqui por amor, seu bobo. Então, Rafael se afastou ligeiramente para olhar nos olhos dela. Quer fazer uma família comigo? De verdade desta vez? Sim, Isabela sussurrou. Sim, sim, sim. Eles fizeram amor ali mesmo, na varanda da fazenda, sob o sol da tarde, selando a promessa de um futuro real juntos. Mais tarde, caminhando de mãos dadas pela propriedade, Rafael parou em frente a uma pequena capela que Isabela não havia notado antes. É aqui que meus avós se casaram, disse ele. E meus pais também. É linda. Quer se casar comigo aqui? Isabela olhou para ele confusa. Nós já somos casados. Legalmente, sim. Mas eu quero me casar com você de verdade, por amor, com nossas famílias, nossos amigos, com votos que escribamos nós mesmos. Rafael se ajoelhou ali mesmo, na grama em frente à pequena capela, e retirou uma caixinha de veludo do bolso. Isabela Santos Almeida, disse abrindo a caixinha para revelar um anel de diamante deslumbrante. Quer se casar comigo? De verdade desta vez? Isabela começou a chorar de novo. Rafael, você é louco? Claro que sim. Ele deslizou o anel no dedo dela, ao lado da aliança de casamento que ela já usava, e a beijou como se fosse a primeira vez. Eu te amo, sussurrou contra os lábios dela. Eu também te amo. Mais do que imaginei ser possível. 3 meses depois, a pequena capela da fazenda Santa Helena estava decorada com flores silvestres e repleta de pessoas que realmente importavam para Rafael e Isabela. Desta vez, não havia convidados de negócios ou formalidades protocolares, apenas família e amigos verdadeiros. Isabela usava um vestido simples de renda, o cabelo solto enfeitado com flores do campo. Rafael estava elegante, mas descontraído, com um terno claro e sem gravata. Ambos haviam escrito seus próprios votos. Isabela, disse Rafael quando chegou sua vez. Quando você entrou na minha vida, eu pensei que estava fazendo um acordo comercial. Mas você me ensinou que o amor não pode ser contratado ou negociado. Ele simplesmente acontece, transforma tudo ao seu redor e nos torna pessoas melhores. Prometo amá-la não por 2 anos, mas para sempre. Prometo construir com você não apenas casas, mas um lar. Prometo que nossa história de amor será a mais bonita que já foi escrita. Isabela estava chorando quando chegou sua vez. Rafael, você apareceu na minha vida quando eu mais precisava, me ofereceu não apenas salvação financeira, mas a chance de realizar meus sonhos. Mais do que isso, você me amou antes mesmo de eu saber que merecia ser amada. Prometo ser sua parceira em todos os projetos da vida. Prometo transformar cada casa que construirmos em um lar cheio de amor. E prometo que nossa família será a obra mais importante que jamais criaremos juntos. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo foi longo, apaixonado e cheio de promessas para o futuro. Na festa que se seguiu, montada nos jardins da fazenda, Rafael surpreendeu todos com um anúncio. Isabela e eu decidimos que esta fazenda será transformada em um centro de treinamento para jovens arquitetos e engenheiros interessados em habitação social, disse ele, com o braço ao redor da cintura da esposa. Queremos formar uma nova geração de profissionais comprometidos com projetos que realmente façam diferença na vida das pessoas. Os aplausos foram calorosos, mas Isabela mal os registrou. Estava ocupada demais olhando para o homem ao seu lado, mal acreditando em como sua vida havia mudado. Sem arrependimentos? Perguntou Rafael baixinho, ecoando a pergunta que havia feito na manhã seguinte ao primeiro casamento deles. Nenhum, Isabela sorriu. E você? Meu único arrependimento é não ter conhecido você antes. Acho que nos conhecemos no momento certo, quando ambos estávamos prontos para o amor verdadeiro.
Rafael a girou nos braços e, enquanto dançavam sob as estrelas, cercados por pessoas que os amavam, Isabela pensou em como a vida era imprevisível. Havia começado aquela jornada pensando que estava salvando sua família com um casamento de conveniência. Mas no final havia sido ela quem foi salva, pelo amor de um homem que a ensinou que os melhores contos de fadas são aqueles que acontecem na vida real. 2 anos depois, papai, conta de novo a história de como você e a mamãe se conheceram. Rafael olhou para a filha de 2 anos no colo, Helena Maria, que havia herdado os olhos castanhos da mãe e a teimosia de ambos os pais. Isabela estava grávida de 6 meses do segundo filho e descansava no sofá da sala da fazenda, onde agora passavam todos os fins de semana. Era uma vez um empresário muito sério que pensava que não precisava de amor na vida, começou Rafael, usando a voz dramática que sempre fazia Helena Maria rir. E aí apareceu a princesa arquiteta, a menina completou batendo palminhas. Isso mesmo, e eles fizeram um acordo muito importante. Que acordo, papai? Rafael olhou para Isabela, que sorria enquanto acariciava a barriga. Eles prometeram construir castelos para pessoas que precisavam de um lar. E se apaixonaram. E se apaixonaram perdidamente, Rafael concordou, piscando para a esposa. E viveram felizes para sempre. Porque o amor de verdade sempre vence. Helena Maria concluiu a história como sempre fazia. Sempre, Rafael confirmou, pensando em como aquela pequena frase resumia perfeitamente a jornada deles. Do acordo de conveniência ao amor verdadeiro, da necessidade à escolha, da sobrevivência à prosperidade, eles haviam descoberto que, às vezes, os melhores amores começam de formas inesperadas, mas quando são verdadeiros, transformam tudo ao seu redor. E enquanto o sol se punha sobre a fazenda Santa Helena, pintando o céu de tons dourados, a família Almeida Santos se preparava para mais uma noite de histórias, sonhos e do tipo de amor que realmente dura para sempre.